amigos, um grande abraço. Estamos de volta com Futebol em Rede para você. Eu sou Fábio Seródio, o Quartarolo também já está a postos e vamos fazer conforme foi pesquisado durante o dia todo. Vamos direto ao assunto. Como pede o Roberto Augusto Nunes, vamos falar direto do Palmeiras. E o primeiro assunto, Quartarolo, é o Mundial. Otimista para o Mundial que se aproxima no Palmeiras, Quartarolo? Boa noite a você, um abraço, bom início de semana. Estamos no início ou no fim? Não, fim de semana, né? Bom fim de semana. Desculpe aí o atraso, a internet tem esses problemas, mas a gente vai se corrigindo aos poucos. Olha, eu acho que o Palmeiras vai dar jogo contra o Chelsea. O Chelsea não é o Barcelona de 2009, 2010, 2011. O Chelsea é um time forte, é claro. Seria favorito, mas o favoritismo não é tão distante, não. Eu acho que dá jogo. É só o Abel Ferreira não ser muito teimoso e também nem muito temeroso, né? Ser um técnico medroso, dá para jogar. Falta realmente alguma coisa. Eu levaria o Endrick, todo mundo está discutindo se deveria ir ou não. Eu levaria, eu acho que ele é melhor que o Breno Lopes, melhor que o Daverson, só não é melhor que o Dudu. Então ele podia estar lá com tranquilidade, com 15 anos de idade mesmo, que dá jogo. Então eu acho que o Palmeiras tem razão em ter uma certa esperança, assim. Dá jogo e dá para ganhar esse Mundial pela primeira vez, na minha opinião, na história do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é uma das grandes equipes do futebol brasileiro, disparado na frente nesse início de temporada, já começou atropelando no Campeonato Paulista, até mesmo com um problema de retornadas sérias. Esse, na minha opinião, esse é o grande problema. O Palmeiras vai entrar na disputa de uma competição de tiro curto com as pernas frouxas, porque, afinal de contas, está parado. Teve as férias, período de paralisação do campeonato, ainda está tentando retomar ritmo, enquanto o seu adversário estará a pleno vapor. É verdade que teve uma semana até para descansar, em função de data FIFA, mas o adversário do Palmeiras vai estar na ponta dos cascos. E aí eu acho que o Chelsea vai ter um certo vaporitismo diante do Palmeiras no Mundial. Estou falando do Chelsea. Porque, cá entre nós, Quartarolo, não dá para avaliar o Monterrey, o Ali, todos esses outros times que vivem numa realidade muito grande. Agora, se acontecer da final entre Palmeiras e Chelsea, eu estou acreditando que o Chelsea vai ter favoritismo, sim, em relação ao Palmeiras no Mundial. Outro assunto importante envolvendo o Palmeiras, não sei se você estava acompanhando a grande discussão do dia, o Giovani, campeão da Copa de São Paulo, bom jogador, despertou interesse do Ajax. E o Ajax já fez 3 ofertas ao Palmeiras. Dizem que a última oferta beira a 100 milhões de reais, moeda brasileira. E aí, Quartarolo, o menino tem 18 anos. Você fosse a dona Leila, embrulhava para presente, despachava no aeroporto, o que você faria, Quartarolo? Eu tenho uma ideia sobre o jogador jovem, já venho falando há muito tempo, muitos deles aí que saíram vão ser negociados agora lá na Europa, e esses times europeus é que vão ganhar dinheiro, não os times brasileiros, né? Então eu acho que o Palmeiras tem dinheiro suficiente para regatear bem, para negociar bem. O Giovani não é o Endrick, é um jogador bom, é bom jogador. Tem que chegar no time que está procurando por ele e falar o seguinte, amigo, eu só vendo 50% dos direitos econômicos. Continuam mantendo o direito econômico em 50%. Se houver uma negociação futura, aí eu vou querer metade também da negociação. É uma forma de se associar quem tem mais dinheiro, no caso os europeus, e não perder totalmente. Porque você vende por 100 milhões, é um grande dinheiro? Claro que é, para qualquer um de nós é. Para uma empresa, nem tanto, ainda mais para o Palmeiras, que hoje é um time que está bem alicerçado, tem uma parceira comercial extraordinária, cuja dona é a presidente do Palmeiras no momento. Aí vendo um jogador desse, esse jogador pode virar e pode mesmo, aí o clube europeu vai vender por 200, 300, aí o Palmeiras, poxa, vai ganhar só aquela cláusula de solidariedade. É melhor ser sócio deles e ficar com 50% dos direitos econômicos. Mas eu acho que é vendável, não é jogador que também iria fazer tanta falta assim. Bom, concordo com você, essa ideia de tentar vender jogador e ainda ser sócio na minha opinião, uma coisa bem inteligente. Mas eu duvido que lá no CBF Academy se trate do assunto. Então, o que acontece? Os dirigentes tentam ganhar o máximo possível no menor período de tempo. E aí, o menino tem 18 anos, pode não vingar, pode virar um Lulinha. Lembra do Lulinha? Do Corinthians?
Pode virar um grande problema daqui para frente. Então, se eu sou a dona Leila, eu mando empacotar e despacho no primeiro voo que vá para Amsterdã o menino, e aí esse dinheiro certamente vai ajudar muito o Palmeiras em relação ao futuro. Dos meninos da base, que eu vi agora da Copa São Paulo, esse Giovani realmente mostrou qualidade. Tem o número 10 lá, o Gabriel Silva, se eu não me engano, também é outro menino com qualidade. Jogador. O lateral esquerdo, o Wanderson, também Vanderlan, também é bom jogador, mostrou qualidade. E o Hendrick, que virou a joia da rainha, né? Menino, realmente, talentoso, fez um lindo gol de bicicleta. Pode ser que aconteça mais uns 2, 3 ao longo de toda a carreira. Bicicleta não é aquilo, não. Tá bom. Pode ser que aconteça aí umas 2 ou 3 vezes ao longo da vida dele, esse tipo de fato, é muito bonito, mas também não há nenhuma garantia de que esse menino vai vingar. Acho que o Palmeiras faria bem, não de despachar, mas aproveitar essa oportunidade das 4 boas notícias que o Palmeiras conseguiu na Copa São Paulo. Uma delas, o Palmeiras deveria fazer dinheiro. Quartarolo, o assunto agora é Luiz Adriano. Eu sei que você é fã dele. Aliás, você vive falando qual é o shopping que ele dirige, o estacionamento que ele lá. O Luiz Adriano treina em separado do Palmeiras, não tem proposta nenhuma, jogador bem caro. Eu nem sabia, não tenho nada a ver com isso, viu, Quartarolo? Não sou da Receita Federal, mas dizem que contrato acima de R$1 milhão por mês e contrato até 2023. O Palmeiras tenta se livrar do pepino. O que você faria? Olha, eu já disse há um tempo atrás, acho que não dá mais tempo, está muito em cima, o Mundial já é daqui a pouco, né? Mas eu acho que o Palmeiras bobeou nessa. O Palmeiras, a nova presidente, o ex-presidente, o técnico, a comissão técnica, um jogador de nível como era o Felipe Melo, alguém que tem influência no elenco, seria o Everton para mim nesse momento, o goleiro. Ou seja, tem que reunir uma comissão, departamento médico, sentar com o Luiz Adriano no início do ano e falar sério com ele. Falar assim, olha, nós estamos procurando um centroavante porque você não tem resolvido. Agora, todo mundo sabe que tecnicamente ele é bom jogador, ele não é mau jogador. E como está lá, tem contrato, porque esse Alário que o Palmeiras tentou, na minha opinião, tecnicamente é pior que o Luiz Adriano. Não é? Na minha opinião. Agora, se for contratar, vai gastar. Já tem o jogador sob contrato. É um contrato alto, é um dinheiro alto que estão gastando com ele. Ele se jogar dentro daquilo que se pode ainda esperar dele, ele seria um jogador que ajudaria, principalmente nesse Mundial. Então, você tinha que sentar e conversar com ele. O Muricy fala muito isso, né? Você não pode perder o jogador. Mas daí me falaram que o Palmeiras ele tinha pedido para ser reintegrado e o Palmeiras disse não. Aí ele fez questão de 2 dias depois publicar uma nota nas redes sociais, que duvido que foi ele que escreveu, alguma assessora que escreveu, dizendo que ele não pediu para ser reintegrado e que ele vai cumprir o contrato normalmente, porque para ele está bem também, né, Cerotti? O Palmeiras paga em dia, mais R$1 milhão por mês. Se você colocar na ponta do lápis, são no mínimo 13 milhões por ano, 26 milhões ainda para receber. Então, mas olha, eu não acho legal, sabe? O Palmeiras está tentando colocá-lo em alguns clubes agora, pagando uma parte do salário para minimizar o prejuízo. Eu acho que o Palmeiras bobeou, devia ter conversado com ele seriamente e quem sabe até ele fosse bem no Mundial e daí até revendê-lo para algum lugar aí. Mas eu acho muito difícil a reintegração e é um prejuízo que o Palmeiras vai tomar. Agora já tá lá no negativo, no ativo não está, não. Uma pisada na bola da diretoria do Palmeiras, era um assunto delicado para o Palmeiras resolver. Ele teve atrito com o torcedor, ele teve problemas internos que a gente conhece, teve essa história ali do estacionamento do shopping center. Mas isso foi superado, depois voltou a jogar. Superado não foi, senão não tinha dispensado, Quartarolo. A questão é que alguém decidiu que o Luiz Adriano não serve para o Palmeiras. Esse alguém deveria ter resolvido isso lá atrás. Deixar para empurrar o negócio com a barriga. Olha que eu tenho barriga, posso falar à vontade. Tentar resolver o problema empurrando com a barriga, dá nisso. Porque agora, se ele tiver proposta, ele não fala. Se alguém tiver interessado, também não vai se manifestar. Vai esperar acontecer a bagunça para depois se apropriar do espólio. Isso que vai acontecer em relação ao Luiz Adriano. Isso aqui é um exemplo claro, Pablo. É assim que acontecem as coisas. Uma grande pisada na bola da diretoria do Palmeiras. Não sei se foi já a dona Leila,
não sei se foi o Gagliotti, não sei se teve interferência do português, não sei, mas que fizeram uma grande besteira, fizeram de empurrar com a barriga o problema Luiz Adriano. Por falar em português, Quartarolo, mais uma do Palmeiras para você. O Abel Ferreira, ele usou o cérebro, ok? Falou assim para o Palmeiras, para a dona Leila, que talvez não tenha tanto conhecimento de futebol. Vende pega o dinheiro e constrói um CT bonito para a base. Sim. Você acha, Quartarolo, que está no papel de treinador fazer esse tipo de sugestão à alta cúpula da instituição, Quartarolo? Eu acho que pode ajudar. Você se lembra que o Vanderlei Luxemburgo foi o cara que incentivou e motivou a construção do CT do Santos, na época que ele passou por lá. E isso ajudou demais o Santos, pelo menos, ter um conforto maior para aquela molecada. E senão era treino na praia e treino na praia. Não, hoje o Santos tem um CT. É só passar bronzeador, ué. Sim, é verdade. Hoje o Santos tem um CT que, se não é o melhor do Brasil, pelo menos é um CT bem acabado. Não chega a ser um CT de Cotia, que é um hotel 10 estrelas, né? Que o São Paulo tem lá em Cotia. No Corinthians... eu diria que é um resort, não é um hotel 10, é um resort. Exatamente, um resort. E até agora... Não, e a ida do Vanderlei também para o Cruzeiro, na época, foi em 93, né? 2003. É que saiu, foi campeão brasileiro, inclusive, foi a tríplice coroa, né, naquela época. O CT, o segundo CT do Cruzeiro, começou a ser construído também por influência do Vanderlei Luxemburgo. Ele entendia que tinha que ter um CT para trabalhar a base, para trabalhar o profissional separado. Eu acho que às vezes pode misturar mesmo. Então, eu acho que o Abel Ferreira não está errado, não. O Palmeiras hoje tem um time que está bem alicerçado economicamente e tem que aproveitar esse momento, porque as fases passam, né, Seródio? Você vive um grande momento, mas também vai tropeçar daqui a pouco. Se você tiver um bom alicerce, você se mantém. Não discordo do que você falou, até entendo que o treinador ele tem direito de dar palpites. Mas eu conheço o CT do Palmeiras, que fica lá perto do CT do Corinthians também, e da Portuguesa, só que do outro lado da Marginal. Tem pelo menos 5 campos lá, um espaço que é bem melhor, por exemplo, do que o Corinthians estava usando até um bom tempo atrás. É verdade, tem que modernizar, tem que evoluir, mas o Palmeiras saiu do zero praticamente para uma grande evolução na base. E aí o Abel Ferreira não teve que dar palpite. O Palmeiras conseguiu produzir bons jogadores, vários deles já estão na equipe principal do Palmeiras, o Patrick, o Danilo, tantos outros, aí o Wesley, o Verón até agora só fez Verón, mas o menino, então vários jogadores que já estão dando lucro técnico para o Palmeiras e tomara o Palmeiras consiga também um lucro financeiro em relação a isso. Que o Palmeiras precisa pensar em evoluir, é óbvio. Não precisa de um treinador para ficar buzinando na orelha. O Palmeiras precisa continuar evoluindo. Conseguiu já um lucro técnico, conseguiu uma copinha que, na minha opinião, é apenas a cereja no bolo. O principal trabalho do Palmeiras está em revelar jogadores, mostrar jogadores, criar alternativas para o time principal, e o Palmeiras está no bom caminho. O caminho óbvio é, lógico, melhorar o centro de treinamento. Se é vendendo jogador ou não, é a tia Leila que tinha que resolver. Agora tem uma coisa, né, Seródio? Só uma coisinha para fechar esse assunto. Eu não sei se ainda existe, se ainda é do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras também tem um terreno muito grande lá em Parelheiros. Houve uma época que até treinava lá. É longe, é verdade, mas aí você vê o que você coloca lá. Não sei se está usando para uma base menor, mas o Palmeiras tinha esse terreno lá também. Ou seja, o Palmeiras tem condições de fazer um trabalho de base muito, muito bom, já vem fazendo e pode melhorar mais ainda. Está fazendo, eu concordo com você, tem que modernizar, melhorar, mas a parte técnica está funcionando. Bom, sim. Palmeiras, para encerrar o assunto, Palmeiras aqui no programa, contratações sim. Durante o período de férias, estamos já na reta final para o Mundial. Atuesta, meia colombiano, Marcelo Lomba, goleiro, que vai ser reserva do Everton, lógico, Rafael Navarro, do Botafogo, atacante, Jailson, volante, Murilo, zagueiro, que veio do Lokomotiv de Moscou. O Palmeiras se reforçou ou encheu linguiça, Quartarolo?
Ah, o Palmeiras recompôs algumas situações do time, algumas faltas com jogadores que saíram, o próprio Felipe Melo foi embora, o Danilo Barbosa parece que voltou, né, não vai ficar, não agradou, era indicação até do Abel. O Palmeiras só recompôs o elenco. Esses jogadores aí, na minha opinião, não vieram para ser titulares. No transcorrer da temporada devem jogar, mas nenhum deles é de primeira linha, na minha opinião. É jogador para compor o elenco e ver o que vai acontecer. Eu não vejo nenhuma estrela. O Palmeiras só recompôs, até porque os meninos que podem subir, na minha opinião, são melhores do que muitos que você citou aí. É isso aí, também acho. Acho que aí o Palmeiras só encheu linguiça, ou pelo menos inflou o elenco. Tem vários garotos aí que têm mostrado tem muita competição, né, Serode, esse ano? Sim, tem muita competição. O Palmeiras também tem um bom elenco, né? Dá para mexer, tá? Mas fazer o quê? Nenhuma daquelas esperançosas contratações que a boa parte da torcida esperava, porque a tia Leila ia sentar na cadeira e dar-lhe canetada, até agora não aconteceu nenhuma. E não vai acontecer. Isso daqui não é o que eu esperava em relação ao Palmeiras. Quartarolo, é o seguinte, deixa eu explicar. O programa tem um novo formato, estamos em período de testes ainda. O nosso diretor de TV sofreu um pouco com a questão ambiental hoje, por causa das chuvas de São Paulo, cai energia, uma loucura. E por isso vocês estão vendo na tela o nome Aline Quartarolo. É o nome da fininha do Quartarolo, a minha também chama Aline. Não deu tempo de arrumar tudo. Mas a gente vai tocando o barco conforme a gente consegue. Por falar em tocar o barco, quem conseguiu pular da canoa foi o Marinho no Santos, Quartarolo. E aí? Ele queria e adeusinho. Então, rapaz, o Santos agora montou todo o ataque do Flamengo, né? O Santos vive dando jogador para outros times, né? Gabigol, Bruno Henrique e agora o Marinho. Se bem que desses três citados, eu acho que o Marinho é o que menos vai jogar. O Marinho já está na curva dos 30, 31 anos de idade. O Marinho está, desculpe falar, mas ele teve um grande momento há 2 anos, nunca mais voltou a jogar naquele nível, mas era, sim, o principal jogador do Santos, era um jogador importante, teve uma passagem boa. Muita gente hoje em rede social é ingrato porque era reserva do Grêmio, faz parte do jogo. E outra coisa, o Santos devia um caminhão de dinheiro para ele. Com a saída dele, vai receber 6 ou 7 milhões e ainda amortizou a dívida, ou seja, limpou o caixa, não deve mais nada. Porque, em troca disso, ele falou, olha, eu vou receber um salário muito alto no Flamengo, deve receber luvas também, e ele abriu mão da dívida que o Santos tinha com ele. Então, o seu Rueda se livrou de um possível problema, que ele está a fim de sair há algum tempo, trouxe o Goulart, que a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas, na minha opinião, bola por bola é mais ou menos o mesmo nível, e se livrou de mais uma dívida. O Rueda tem feito algumas coisas assim que tem encaminhado bem o Santos. Ou seja, já que não tem dinheiro, você tem que negociar, você tem que fazer estoque de dívida, você tem que renegociar, e se você conseguir amortizar alguma coisa, melhor ainda. Então, Marinho, vai com Deus, Marinho, eu acho que não vai ser titular absoluto lá. Se for também, Deus que ajude. E para o Santos ficou numa boa, resolveu um problema. Então, todo mundo ficou feliz, Seródio. Todo mundo ficou feliz, principalmente o Marinho, que já tinha dado a letra, o Quirino lá, um repórter fantástico, que acompanha o Santos Futebol Clube. Quintino. Quintino, né? Desculpa ele. Aliás, eu estou errando nos nomes, não sei se vocês perceberam. Eu falei que estava o nome Aline Quartarolo na tela e o Sérgio Oliveira me deu uma bronca aqui. Burro! Não está na tela no YouTube. Tá bom, eu não sabia. Foi tudo muito bem ensaiado, eu não sabia. Mas com relação ao Marinho, o Marinho já tinha demonstrado que estava querendo ir embora. Já tinha dado a letra, já estava fazendo com todo respeito ao Marinho, me parecia um certo corpo mole, estava mais preocupado com a cor do cabelo do que com a bola. E aí conseguiu cavar uma no Flamengo. Se ele vai vingar no Flamengo, não, tomara que vingue, o problema é dele, ou do Flamengo, que conseguiu trazer esse reforço. Para o Santos, até está surgindo várias informações nas redes sociais, também alguns sites esportivos importantes, que o Marinho já estava desgastado e tudo mais. O fato é que ele não queria ficar. Quando o cara não quer ficar, não adianta. Poderia ser um Deus, que não é o caso do Marinho. Mas não quer, não fica. E é assim que funcionam as coisas.
E mais uma Quartarolo. coisa, né, Seródio? Eu não acho legal. Veja bem, não sou advogado do Marinho, acho que ele nem precisa disso, ele sabe se defender. Mas aí depois que o cara sai, porque ele tinha má convivência. A gente nunca ouviu isso, Seródio. Me Eu nunca parece que ouvi, esse não mas é eu o estou problema falando do Marinho. o que está acontecendo aí. Mas me parece que esse não é o problema do Marinho, é muita fofoca. É claro que ele não é amigo de todo mundo, você sabe como é que é. Mas olha, porque o cara era encrenqueiro, o cara jogou bem no Santos, gente. O cara jogou bem. Tecnicamente, o Marinho é o Marinho, ele não é o Pelé, é o Não. Marinho. É o caso do Luciano. O Luciano é um gênio do São Paulo? Não. Não, mas vamos reconhecer, o cara teve uma boa fase. Sim. O Marinho teve uma boa fase no Santos. Ajudou. Bom, futebol paulista começando, o campeonato começa a rodar, e aí no início da temporada, o Quartarolo, naquele CBF Academy, vão adotar também a regra. Início de temporada, todo mundo com problemas físicos, vamos botar um jogo logo às 11 horas da manhã. Inteligente, Quartarolo. Mas o Carille foi esperto, o Carille já deu troco, já treinou às 11 da manhã. Nós vamos treinar às 11, para a gente ir se adaptando, né? O Carille acho que está voltando de Covid, não sei se vai dirigir o time nesse fim de semana, né? Mas a verdade é que o time que jogou a primeira partida contra a Inter, né, também parecia que estava com Covid, porque foi um péssimo jogo, um jogo ruim de se ver. O garoto Pirani foi expulso no final do primeiro tempo, mas não justifica. Aliás, todos os jogos do Paulista, exceção feita ao Palmeiras, o Palmeiras tem jogado sozinho, não é? Não estou criticando que o adversário é fraco, não. É que o Palmeiras é tão mais forte que o Novo Horizontino, que a Ponte Preta, que ele vai lá, ele faz 20, 25 minutos de jogo, o que ele pode fazer, faz o placar e depois descansa em campo. Ele treina. É um treino para o Palmeiras. Os demais, o Corinthians também fez uma boa partida, já a gente vai falar, né? Fez uma partida legal, mas faltou o gol, faltou pontaria. Mas dos outros que estrearam, o São Paulo, olha, os jogos horríveis, Seródio, terrível. Terrível. Nós vamos falar das contratações do Santos para a temporada, afinal de contas, o Santista está apreensivo. Ricardo Goulart, o chinês, de 30 anos, ele se naturalizou chinês, foi contratado. Bruno Oliveira, meia de 23, Eduardo Bauerman, quero ver o Rogério Assis narrar esse cara, zagueiro de 25 anos de idade. Isso é reforço ou eu posso dizer que é um lugar, um jeitinho de dar uma escoradinha e enganar o público, Quartarolo? Seródio, é aquilo que a gente falou antes, na saída do Marinho, o Santos amortizou uma dívida. O Santos é um time que esse ano vai sofrer, tecnicamente, por falta de dinheiro. O Santos tem problemas a resolver, realmente, parece que está em dia a maioria das situações lá, mas isso acaba indo para o campo. O Goulart chegou numa situação que é um salário alto para o padrão do Santos atualmente, mas aí, o marketing, tem um mar. Toda vez que fala que o marketing vai resolver, isso dá um problema. Rapaz, mas tudo bem. Tomara a Deus que façam alguma coisa. Agora, o Goulart é um jogador que não joga há quase um ano. Ele se naturalizou chinês porque ele esperava uma convocação para a seleção do Brasil e eu, sinceramente, acho que ele não tem bola para jogar na seleção brasileira, se bem que depois que o Brasil jogou ontem... Peraí. Parem as máquinas! Parem os computadores! Quer dizer que o Goulart sonhava jogar na seleção brasileira? Ele chegou a ser convocado, você lembra, Serô, de uma época aí? Não jogou, mas chegou a ser chamado, sondado, cogitado. Aí ele falou assim, vocês não me querem aí? Vou me naturalizar chinês e vou jogar na seleção chinesa. Que vingança! Pelo que eu sei, ele também não foi convocado para a seleção chinesa. Eu espero que ele não jogue como um chinês. Esse jogador, eu sempre achei um bom jogador, de médio para baixo. É um jogador que deu certo, no Cruzeiro foi muito bem, não se discute o mérito dele. Para o Santos atual, talvez ajude a resolver, tenha uma certa experiência, mas é muito complicado. O Carlos Sanches, a gente não sabe o que vai ser dele esse ano, ele tem muitos problemas físicos. E esses outros que você citou, guardadas as devidas proporções, é claro que o elenco do Palmeiras não pode ser comparado com o do Santos, ou melhor, o do Santos com o do Palmeiras. O Palmeiras tem um grande elenco e recompôs o elenco em algumas posições. O Santos recompôs o que deu, para ter um time para jogar. Esse Bauerman, né? É um nome difícil para falar, mas a gente aprende. Esse Bauerman veio com um retrospecto bom. A gente não sabe se vai dar certo.
O Zanocelo, que veio para cobrir um espaço, acabou ficando e teve boas partidas no ano passado. Então, eu acho que o Santos é isso aí. O Santos vai brigar para não fazer feio. Se não fizer feio, já está bom. Como é o nome do centroavante, né? Que trouxeram, que era melhor que o Neymar? O Batistão aí está treinando. Em jogo treino, ele fez 3, 4 gols. Os caras vão achar que ele é a salvação. Opa! Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. O Bate-Pistão está na área. Bom, Bate-Pistão está na área. Quartarolo, é o seguinte, vamos mudar para o São Paulo. Mas o Marcos Leonardo renovou o contrato. Você tem que levar isso em consideração, amigo. Tem. Principalmente depois que Yuri Alberto foi vendido por uma fortuna, o Santos está renovando o contrato até com as conchas na praia de Santos. E o Internacional, pela segunda vez, rouba um jogador, entre aspas, do futebol paulista. Primeiro pegou o Oscar do São Paulo e ganhou um baita dinheirão vendendo o cara. E o Yuri Alberto, a mesma situação. Quem vai ganhar dinheiro é o Internacional. Mas a maior esperteza do Internacional em relação ao futebol paulista foi o Leandro Damião no Santos. Né? Sim, e ainda voltou para lá, de graça. Bom, vamos lá. São Paulo Futebol Clube começou bem com derrota no Campeonato Paulista. Aliás, o São Paulo foi o que mais trouxe alguns nomes conhecidos. Nicão, Rafinha, Jandrei, Patrick, Alisson. Tá certo que o Rafinha e o Alisson caíram para a Série B. Sim. No Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo trouxe esses caras aí. No seu primeiro jogo, derrota para a equipe do Guarani. O São Paulo continua com um goleiro que chama gol. Agora ele resolveu ser chama golaço. Cada gol bonito do Guarani. Você viu, Quartarolo? Aprimorou, né? Ele aprimorou de um ano para o outro. Agora, é uma judiação também. A gente pega no pé do Thiago Volpe, porque eu acho que é um goleirinho, não é goleiro para o São Paulo. Mas os 2 gols ele não podia fazer nada. E já teve gente... Ele já não faz nada em condição normal. Sim, mas esses lances aí, qualquer goleiro tomaria esse gol, na minha opinião. Podia fazer um pouquinho mais, mas não chegaria. O primeiro gol foi uma pintura. O moleque lá pegou de uma maneira extraordinária. O erro foi o Alisson perder a bola. Mas ele bateu com muita felicidade. Aí eu vejo muita gente discutindo, porque falhou, porque estava mal colocado. Gente, mérito do cara que chutou. O Volpe ontem não teve culpa. Aí o Nicão, você viu? O Nicão estreou ontem? Eu não vi, você viu? Aliás, agora o São Paulo está adotando os negócios de ficar mudando de nome para Tricas. Daqui a pouco vamos mudar o nome do Nicão para Locão, que é do Atlético Paranaense. Estão dizendo aí que é piada pronta, é Micão. Vou te contar, viu? Com relação ao goleiro Volpe, pelo amor de Deus, não é nada pessoal. É que houve uma evolução. Ele chamava gol, agora ele chama gol bonito, isso que é legal. Bom, aliás, o único que, pelo tempo que esteve em campo, mas o Caleri fez gol. O Caleri toca no Caleri que é gol. Só que ele só fez gol porque o Patrick conseguiu cruzar uma bola. Aliás, o Patrick foi o melhor que se apresentou entre as estreias do São Paulo. Mas no São Paulo, Quartarolo, o grande assunto é que se livraram do Pablo, cara. E você viu que inteligência, Quartarolo? Pagaram a dívida em suaves prestações e ainda ficaram com 30% do jogador. Eu achei um bom negócio, Cerotti. Para o Atlético. Não, para ele também, porque, veja bem, para o São Paulo também. O São Paulo devia para ele 3, 4 milhões, né? 3 milhões de salário atrasado. Teria que pagar mais 11 milhões e meio até o fim do contrato. Ele disse o seguinte, vocês me pagam os 3,5 que vocês me devem e me liberam. O São Paulo falou, não, liberar livre assim não dá, sem nada. Então, continua com participação de 30% nos seus direitos econômicos. Vai que no Atlético, em qualquer outro lugar, ele joga muito e ele é negociado. O São Paulo ainda pega mais 30%. Não foi um mau negócio, o São Paulo se livrou de 600, 700 mil reais por mês. É um jogador que, infelizmente, não deu certo. Quando foi contratado, veio realmente numa fase muito boa, todo mundo queria, mas a verdade é que o São Paulo fez um esforço danado para contratar o cara e ele não virou. Isso faz parte do jogo também. O que o São Paulo não pode contratar é o Orejuela, Galeano, essas merdas aí. Para contratar o Pablo naquela fase, até o próprio Daniel Alves trazer um jogador desse nível, você vê a diretoria se esforçar para trazer, você não dá para criticar. Você pode criticar depois o trabalho do cara que não funcionou. Mas o São Paulo, na minha opinião, fez um bom negócio, um negócio legal para o Pablo, que vai embora. Até a final de 2023 ele vai receber, tomara, né, o que o São Paulo lhe deve. Foi a mesma situação, mais ou menos, do Daniel Alves, né, que
e uma dívida enorme, que vai receber em suaves prestações, a dar uma melhorada nas finanças do clube, e ainda vai que o Pablo desande a fazer gol de novo, jogar bem, que pode dar certo. Ele é negociado e o São Paulo tem 30% da negociação. Foi ótimo, Seródio. Como que é o nome do presidente do Atlético Paranaense, que eu esqueci, o presidente de honra lá? Eu não sei, mas é o Petralha, né? Metralha. Petralha. Petralha, Petralha, com certeza. Petralha. Mário Celso Petralha sempre fez bons negócios com jogadores que surgem no Atlético Paranaense. Por exemplo, Pablo, vendeu para o São Paulo. Foi um bom negócio. Nicão, foi parar no São Paulo. Também foi um bom negócio. Nicão, eles não ganharam nada. O Nicão, eu estou fazendo uma ironia, Quartarolo. Tinha aquele outro lá que era pequenininho, que encerrou a carreira no Londrina. Como que era o nome dele? Dagoberto? Dagoberto, também. Mas o Dagoberto era genial quando começou a jogar, Seródio. Sim, jogou bem no São Paulo. Jogou bem. Mas aí que tá, nada como um dia atrás do outro. O Petralha aí conseguiu colocar esses jogadores do São Paulo, agora o São Paulo dá o troco. Manda o Pablo de volta e ainda por cima manda o Vitor Bueno também, que não estava indo bem no São Paulo. Boa sorte. Nada como um dia atrás do outro. Agora, Quartarolo, é o seguinte, o Rogério Ceni disse no encerramento da temporada que o torcedor do São Paulo iria sofrer, que não tinha dinheiro, e vieram Nicão, Rafinha, Jandrei, Patrick, Alisson, tentaram o Soteldo, tentaram não sei mais quem. Você diria que a mãe de Iná, Ceni, continua com a mesma previsão ou você acha que ele mudou de planos, Quartarolo? Você sabe o que está acontecendo com o São Paulo? Uma coisa que aconteceu nas fases ruins do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, de todos os times, do próprio São Paulo, na década de 70, na construção do Morumbi, que se contratava muitos jogadores e os jogadores definhavam e sumiam. O São Paulo vem sendo aí um cemitério de jogador desde 2008. O São Paulo, às vezes, contrata jogador que está indo bem num time, chega lá e não joga. Porque se você viu o jogo de ontem, né? Depois de Brasil e Equador, era difícil ver alguma coisa, mas tudo bem. Mas eu vi. Então, faz parte da nossa função. Você vê o São Paulo jogando, e eu notei isso, por incrível que pareça, talvez eu esteja exagerando, desculpe-me, torcedor são paulino, mas eu vejo o São Paulo, independente do jogador que joga, do ano que entra e que sai, os defeitos do time são os mesmos, Seródio. Eles repetem os mesmos defeitos. Parece o Juventus, que só jogava na retranca com qualquer jogador. O São Paulo, se você analisar ontem os gols que o São Paulo tomou, os gols que o São Paulo perdeu, a maneira como o São Paulo não reage no jogo, é tudo muito parecido com os últimos anos. Eu concordo com você. Acho que o São Paulo deveria arrumar um terapeuta como patrocinador, porque realmente alguma coisa está acontecendo sem explicação. É fase. Em relação ao não é só fase, não, é um monte de coisa. Bom, vamos ao Corinthians. Corinthians que começou a temporada empatando com a Ferroviária. E aí, Quartarolo, sabe aquelas trombetas? As trombetas voltaram em cima do Silvinho, Quartarolo. O que você acha? Esse fundo musical tem justificativa? Você sabe que nesse jogo eu não achei que o Corinthians foi mal, achei que faltou pontaria, faltou precisão na hora de arrematar. O Corinthians ficou meio ansioso, porque realmente o gol não saía. Estranho. Não, e são jogadores experientes. O próprio Paulinho, né? O Paulinho entrou jogando mais à frente. Eu prefiro quando ele joga vindo de trás, ele tem uma visão de jogo muito boa, né? Um cara que entra bem na área, mas por necessidade entrou jogando mais à frente, perdeu um gol que normalmente ele não perderia. Então, se você analisar, o Corinthians contra um adversário que é mais fraco, merecia ter ganhado pelo menos por 2-0, né? Mas não ganhou. Aí eu pergunto a você, tudo bem, o Silvinho já foi um jogador e foi bom jogador, né? Mas o técnico faz o quê? Ele trabalha a semana inteira, trabalha antes do jogo, para levar o time até o gol adversário. Ele levou. Aí chega lá, os caras erram o chute, o goleiro defende, porque o cara também falhou na conclusão, não concluiu bem. Então, eu acho que o Corinthians tem aí uns acertos para fazer, vai ter que se ajustar, mas a cara do Corinthians, com algumas dificuldades, é claro, foi boa. Eu acho que o Silvinho, por esse jogo, não merece ser tão criticado. Agora, não adianta. O Silvinho, enquanto estiver no Corinthians,
qualquer tropeço, qualquer empate, se ele ganhar um campeonato empatando a final, os caras vão falar que ele não serve. Então é muito complicado. O problema não é o Silvinho. O problema é a banda que está na porta do vestiário. Se o Silvinho fala assim, vou montar um time ofensivo sem volante e marcador, a banda começa para derrubar o Silvinho. Volante. Aí foi o volante. Se o Silvinho fala, precisamos de reforço, aí os caras falam assim, não, reforço? Não adianta. Não, o problema não é o Silvinho, é a banda. A banda. Tem que dar tempo para o cara tentar fazer alguma coisa. Agora, vamos lá. Vamos entender o Silvinho. Paulinho, Bruno Melo, que é lateral esquerdo. Robson Bambu. Aliás, sobre o Robson, que não quer ser chamado de Bambu, ele bateu o recorde do Gustavo Neri, que, ao ser apresentado no Corinthians, falou que era uma alegria jogar na Sociedade Esportiva Corinthians. O Bambu meteu a seguinte resposta. Um passo atrás. E tem mais. Talvez você não tenha percebido. Eu estou pronto para essa aventura. O dia que jogar no Corinthians for uma aventura é para rasgar o contrato dele, cara. Mas hoje em dia hein? Os caras são pressionados demais. Com esses reforços, o Silvinho está garantido. O milagre do Silvinho, ele não precisa nem pensar em escalar time. Eles jogam sozinhos. Não, né? Porque esses caras que chegaram, que você citou aí, exceção feita ao Paulinho, esses caras vieram para compor elenco. Esses caras não vão jogar. Eu não acho que o Robson Bambu vai jogar no lugar do João Vitor ou no lugar do Gil. Mas pode entrar de vez em quando, né? Aliás, o Robson Bambu não era aquele que era do Santos? Que deu um chapéu, foi parar no Atlético Paranaense. Isso. Muito boa contratação. Uma beleza. Tomara que ele não gosta de ser chamado de Bambu. Que tal colocar ele Robson do Pulo? Por que Robson do Pulo? Porque ele é pulando de um lugar para outro. Tá bom. Não colou. É Robson Bambu mesmo. Aliás, é o apelido dele. Aquele desce o Guatambu, mas eu não... quando eu vi esse cara jogar, nunca me chamou a atenção. Tomara. O próprio João Vitor, que hoje é titular, né? Ele voltou jogando bem e hoje é um jogador importante. Então, vamos dar tempo ao tempo. Mas eu acho que são jogadores que vieram, exceção feita o Paulinho, repito, que vieram para compor. Não vão ser titulares absolutos, né? E o Silvinho tem peças ali que... As grandes contratações do Corinthians foram feitas no ano passado. E esse ano o Paulinho. Só. E para que o Corinthians precisa, dá. Eu acho que vamos ter que dar um tempo ainda para cobrar o Silvinho. Até porque o Campeonato Paulista, na minha opinião, Palmeiras e Corinthians são os dois favoritos por título. Aliás, o Palmeiras é favorito. O Corinthians tem grande chance de lutar pelo título. Isso. E aí, o tempo está se esgotando e se esgotou para o Ederson, que foi vendido para a Salernitana 27 milhões de reais. Não ia jogar no Corinthians. Ok? Meio campo. De reais ou de euros? 27 milhões de reais, pelo que eu vi. No meio campo que tem Paulinho, Renato Augusto, Juliano, William. Chance do Ederson. O Ederson, inclusive, quando jogou, eu estou até procurando isso aqui, que eu fiquei meio confuso nesses números aí. Mas nos jogos que ele jogou, uma época, ele até que jogou bem. Fez até bem gol. No Fortaleza, foi muito bem. Também, no Corinthians também. No Corinthians também ele teve uns momentos bons. Depois ele sumiu totalmente, ele errou num lance aí num jogo em que todo mundo errava no Corinthians, né? Aí, rapaz, ele acabou indo para o Fortaleza, jogou bem, sei lá, e vai para o Salernitana, né? Que é um time pequeno da Europa, né? O Salernitana está na primeira divisão lá ou não? Tá. Vai disputar a primeira divisão da Itália. Eu acho que ele vai se dar bem lá, porque ele é um jogador que tem boa saída de bola, é capaz até de ter umas outras... E o Cafu lá, o Jonathan de Cafu, não vai embora? Não, isso ainda é suspeito. Não tem ainda nada. Não? Não. Ninguém quer o Jonathan. Não, dizem que tem um time na Turquia que está querendo um jogador. Eu não acredito em Papai Noel. Eu esperaria mais um pouco para ver se é verdade. Os números do Ederson que eu vi aqui. 6,5 milhões de euros, cerca de 39 milhões de reais. Não sei se isso é do Corinthians, né? Tá certo, 70% do montante pertence ao Corinthians, o que daria
27 milhões a negociação. É um bom dinheiro, hein, cara? É bom dinheiro. Para um jogador que seria reserva, um bom não dinheiro. Seria aproveitado, né? Quartarolo, é o seguinte, temos 3 minutos aqui. Seleção brasileira. Você está feliz com a seleção brasileira depois desse estupendo jogo do VAR, ou melhor, contra o Equador? Rapaz, o futebol foi ridículo, o jogo foi muito ruim, o Tite vai ter que fazer algumas observações, eu acho justo, mas eu acho que a geração é muito ruim, é muito jogadorzinho ruim jogando junto. Os melhores ali, quem são? Não dá. São jogadores médios, jogadores que num elenco bem montado vão jogar. Para você ter uma ideia, o Lucas Paquetá fez falta, é brincadeira. Eu acho que ele vai ter problemas para resolver a lateral direita, a ligação no meio campo ainda é um problema. Centroavante morre de fome no esquema do Tite, né? Mas esse Matheus Cunha também é trombador. Porque ele foi corajoso, o cara meteu o pé no pescoço dele. O grande ator, o grande jogador da partida foi o VAR. O VAR fez tudo certo, acertou tudo. Mas, em compensação, os bandeirinhas brasileiros do jogo Chile e Argentina esqueceram as bandeirinhas. Ai, meu Deus do céu! É a CBF Academy. Os caras inventam cada uma. Foram suspensos hoje 4 meses. Eu daria um ano. Vou te contar, viu? Olha, eu fiquei com a nítida impressão que a arbitragem colombiana precisava de reforço. Aí nem deu 24 horas. Os caras pegaram um pano de chão e vamos pro jogo. Meu Deus do céu! O cabo de vassoura, um pano fluorescente na beira do gramado. Isso é jogo de Copa do Mundo. Nem na Vargas acontece. É um detalhe. Jogo de Copa do Mundo. E depois o maluco sou eu. O programa está tendo um novo formato. Hoje foi um dia de teste para todo mundo aqui. Vocês, já lógico, vão acompanhar a evolução do programa ao longo da temporada. Mas nós estamos muito felizes de estarmos de volta junto com vocês nesse espaço do Futebol em Rede. Manda um beijo para todo mundo aí, Quartarolo. Um beijo para todos, bom final de semana, bons jogos, tomara, no Campeonato Paulista neste fim de semana, né? Os grandes vão se movimentar. E na segunda-feira a gente está de volta, na terça-feira tem o Futebol em Rede Entrevista, e até lá a gente volta a conversar também nas redes sociais, no YouTube, enfim, com você. Um abraço, gente. Um beijo para todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!